Olá, meus alunos queridos do nono ano. Vamos para mais uma videoaula. Hoje falaremos de medidores elétricos. Esses medidores elétricos vão medir grandezas, como por exemplo, a corrente elétrica. O aparelho que mede corrente elétrica é chamado amperímetro. O aparelho que mede diferença de potencial ou tensão elétrica é chamado de voltímetro. E o aparelho responsável pela medida de resistência elétrica é chamado de ohmímetro. Então, quando em um mesmo aparelho eu tenho a possibilidade de medir essas três grandezas, esse aparelho é chamado de multímetro, que é o que representa a nossa imagem, tá bom? Então, vamos verificar adiante quais são as características para se medir a corrente elétrica, a tensão elétrica e a resistência elétrica. Estamos na apostila número 4, aulas 15 e 16, medidores elétricos, página 38. Então, temos o amperímetro, que é a representação de um amperímetro. Amperímetro é o aparelho destinado a medir corrente elétrica. Como que o amperímetro é inserido no circuito? Primeiro, o circuito tem que estar em funcionamento. Então, esse amperímetro, ele é utilizado, ele é inserido em série, ele tem que fazer parte do circuito, a corrente elétrica tem que fluir por ele. Então, aqui nós temos como o nosso amperímetro ligado, ele é ligado em série com os elementos do circuito. Então, ele mede a corrente elétrica, ele é ligado em série e a resistência dele é praticamente nula. O amperímetro, quando ele é ideal, ele não interfere na medida que ele está fazendo, e para que ele não interfira, a resistência dele tem que ser nula, tem que ser a mínima possível. Um amperímetro ideal possui resistência própria nula. Voltímetro. Então, o voltímetro, vamos medir, é um aparelho destinado a medir diferença de potencial, que é dado em volts. A maneira de conectar o voltímetro ao circuito conectando ele em paralelo em relação ao elemento que queremos medir. Então, peguei o meu voltímetro, conectei em paralelo com o ponto A e B, então significa que aqui eu estou medindo a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Então, ele mede a tensão entre dois pontos, ele deve ser conectado em paralelo, e ao contrário do amperímetro, a sua resistência deve ser infinita, deve ser uma resistência muito grande para que o mínimo de corrente possível passe por ele. Praticamente toda a corrente tem que passar pelo circuito. Um voltímetro ideal possui resistência própria infinitamente grande. Então, vamos lá. Exercício número 2. Quais são as funções mais comuns de um multímetro? Então, ele pode ser um amperímetro, ele pode ser um voltímetro e ele pode ser um ohmímetro. Então, um amperímetro, medidor de corrente elétrica, ou ele vai ser um voltímetro, medidor de diferença de potencial, ou ele vai ser um ohmímetro, medidor de resistência elétrica. Lembrando que na função ohmímetro, essa medida é feita fora do circuito. Então, os componentes que serão medidos, eles não é medida a resistência com ele conectado ao circuito. Tem que desconectar esse elemento para assim fazer a sua medida. O que são medidores ideais? Medidores ideais são aqueles medidores que não interferem no valor da medida. Então, os medidores ideais são aqueles que não alteram os valores das grandezas medidas. Exercício número 7. No circuito elétrico a seguir, o amperímetro e o voltímetro são ideais, não interferem nas grandezas relacionadas ao nosso circuito elétrico. Determine a leitura do amperímetro e do voltímetro. Primeiramente, nós vamos olhar o circuito. Percebemos que a corrente elétrica só tem um caminho para percorrer, tudo bem? Ó? Só tem esse caminho para percorrer. E esses dois elementos aqui estão ligados em série. Então, eu sei que numa ligação em série, eu somo esses elementos. Então, o resistor equivalente desse circuito é dado pela relação da tensão sobre a corrente total. Então, nós temos que a resistência equivalente é a tensão total, 10 volts dividido pela corrente elétrica total. Desculpa, no caso aqui que nós vamos calcular. Então, a resistência elétrica equivalente é o 2 mais 3 ohms. A tensão foi dada, que é o U de 10 volts, e o I. Qual é o I? Vamos calcular. 2 mais 3, 5. O I passa multiplicando, 5 passa dividindo. 10 dividido por 5 é igual a 2 amperes. Agora vamos calcular a diferença de potência. O meu voltímetro está conectado em paralelo com o resistor de 3 ohms. Então, ele vai medir a diferença de potencial do resistor de 3 ohms. U, que é a minha diferença de potencial, é igual a R vezes I. O R que eu quero utilizar é o de 3 ohms. A corrente que vai passar nesse elemento é o de 2 amperes. Substituindo 3 vezes 2
6 volts. Então, no resistor de 3 ohms ficaram 6 volts para 10, falta 4. Então, tenho 4 volts no resistor de 2 ohms e os 6 volts no resistor de 3 ohms. Exercício número 8. Considerando os medidores ideais, determine as leituras dos amperímetros e do voltímetro. Vamos continuar com o mesmo raciocínio. Primeiro, vamos utilizar a formulinha da resistência. A resistência é a relação de tensão por corrente. No nosso caso, vamos utilizar a resistência equivalente. Percebemos que todos esses elementos também estão ligados em série. Na ligação em série, somamos todos os elementos, então 3 mais 7 mais 10 vai dar 20 ohms, que é a resistência equivalente, que é igual ao 20, que é o total, dividido pelo I. O 20 vem dividindo, o I passa multiplicando, então ficou I é igual a 20 dividido por 20, I é igual a 1 ampere. Então, 1 ampere é a corrente elétrica que passa no amperímetro 1, que passa no amperímetro 2, porque só tem um caminho para a circulação dos mesmos portadores de cargas elétricas, e o amperímetro 1 e 2 vai registrar a mesma medida, que é 1 ampere. Agora vamos para o voltímetro. Então, eu estou medindo a diferença de potencial no resistor de 7 ohms e também no de 3 ohms. Então, chamei de U1, que é a medida realizada no voltímetro 1. Então, vai ser o R, que é o resistor que ele está medindo, vezes a corrente. Então, o 1 é 7 volts. O mesmo raciocínio eu vou fazer para a obtenção da medida do voltímetro 2, que é o R vezes I. Que R? O R de 3 ohms, porque ele está ligado em paralelo com esse resistor de 3 ohms. A corrente é única, que vale 1 ampere. Então, ficou 3 vezes 1, 3 volts. Pessoal, encerramos essa aula 15 e 16. Sobraram algumas questões teóricas. Qualquer dúvida a gente comenta na nossa videoconferência. Um grande abraço e até a próxima.